Olá, eu sou Rogério e este é o Vida é o 9. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os ativos e passivos da Segunda Guerra Mundial. Vamos começar pelos ativos. Quando os alemães invadiam um novo país, uma nova área, um novo território, a primeira coisa que eles buscavam eram as riquezas dessa região, desse povo conquistado. Entre eles, em destaque, as reservas financeiras e o ouro. Para que os alemães buscavam isso? Para poder financiar sua máquina de guerra. Eles precisavam de dinheiro para bancar a máquina de guerra. A outra coisa que eles buscavam eram os recursos minerais desse local que eles se apossaram. Os recursos minerais, principalmente ferro e alumínio. Por quê? O ferro e o alumínio eram fundamentais, são fundamentais até hoje, para a produção de armamento, de material bélico, sem o qual os alemães não tinham condição de fazer mais tanques, mais aviões, mais armamentos. Outro ativo que os alemães buscavam era o petróleo, porque os alemães não tinham muitas reservas de petróleo, ou seja, quase nenhuma. Então eles precisavam de uma fonte de alimentação para a sua máquina de guerra. De onde é que eles iam tirar a base dos combustíveis? Então eles buscavam também o petróleo. As plantas industriais. As plantas industriais eram importantíssimas para os alemães, porque já existia a fábrica pronta para trabalhar, bastavam apenas algumas adaptações para que começasse a produzir mais equipamento bélico. O próprio material bélico desse país conquistado, dessa nova área adquirida, eles se apossavam. Então ele tinha mais arma, tinham mais tanques, mais aviões, elementos de transporte, caminhões, o que é que o valha. Porque esses equipamentos, ao longo da guerra, eles iam se desgastando, iam se acabando e precisavam ser repostos. E a mão de obra. A mão de obra era fundamental para os alemães, porque eles precisavam de gente para trabalhar nas plantas industriais, eles precisavam de gente para manter a administração, eles precisavam de gente para se tornar mais soldados para ir para a frente de guerra. Então esses são os principais ativos que eram buscados pelos alemães. Obviamente, se há ativos, há também passivos. E o principal passivo dos alemães era o exército de ocupação. Ou seja, os alemães conquistavam um novo país, um novo povo, e obviamente o povo não queria ser conquistado, não queria ser dominado pelos alemães. Então os alemães precisavam deixar um exército de ocupação naquela região. Ou seja, um soldado que iria para uma frente de guerra, um oficial que iria para uma frente de guerra comandar uma batalha, ele estaria deslocado em uma determinada região conquistada para poder manter a ordem daquela área. Então o exército de ocupação era um peso muito grande para os alemães. Outro detalhe, a administração da ocupação. Na hora que os alemães tomavam conta de um país, eles precisavam gerenciar, eles precisavam controlar a administração daquela área. Uma parte dessa administração, claro, era mantida pelos próprios funcionários do povo, mas precisava-se de uma supervisão, de um controle disso. Então, os alemães deslocavam mão de obra sua interna da Alemanha para essa nova área conquistada, para poder manter a administração funcionando daquela região. Outro passivo para os alemães eram os judeus. Haviam muitos judeus na Europa na época. Então, quando eles conquistavam um novo povo, um novo país, uma nova área, vinham mais judeus para a mão dos alemães. E isso era mais administração que eles tinham que colocar em cima desse passivo adquirido. Ao entrar numa nova conquista, os alemães, em algumas poucas situações, eram saudados como salvadores da pátria, como libertadores. Mas eles logo mostravam a sua verdadeira face e mostravam que eles eram os dominadores, que eles eram os controladores. E isso criava uma antipatia, uma revolta do povo dominado. E com isso surgiam os partisãs, que eram os guerrilheiros. Então, o exército alemão ele era preparado para a guerra e não para a guerrilha. E essa guerrilha, feita pelos partisãs, pelos guerrilheiros, que é um ativo, um passivo muito grande, criava um problema muito grande para os alemães, porque eles matavam um ali, um aqui, e os oficiais,
eram perdidos, as cabeças pensantes do exército alemão eram perdidos e se necessitava manter mais gente do exército para combater também essa guerrilha. Outro passivo grande eram os prisioneiros. Claro, um povo dominado contra a vontade gera revolta e gera violência contra o povo que veio dominar. E isso acabava gerando um aumento na quantidade de prisioneiros. Para os alemães, não era simplesmente prender as pessoas. Sim, e essas pessoas iam ficar presas aonde? Então eles precisavam construir áreas para colocar os prisioneiros. Nessas áreas eles precisavam dar um mínimo de alimentação aos prisioneiros, um mínimo de cuidado com a saúde. Por quê? Porque para evitar a proliferação de epidemias, que essas epidemias poderiam atingir o exército alemão. E seria mais perda, então eles tinham que dar alimentação, tinham que dar saúde, tinham que dar vigilância, ou seja, era mais mão de obra alemã tomando conta dos prisioneiros. Olha quanta gente da parte administrativa e da parte militar eram deslocadas a cada situação de conquista. E outro detalhe que os alemães procuravam evitar ao máximo, e isso claramente era impossível, era a relação dominador-dominado. Claro que sempre existiu nas relações humanas, nas piores situações que sejam, essa interação, essa relação. E o fruto dessa relação entre os alemães e o povo dominado? Como é que eram colocados os filhos, os frutos disso? E um alemão que se envolvesse com uma pessoa, uma mulher de um povo dominado, será que ele ia ter coragem e vontade de continuar combatendo aquele povo, aquela família, aquela pessoa? Então esse era um outro ativo, um outro passivo a ser considerado. Vamos ver agora alguns pequenos detalhes que eu acho que pouco se comenta ou se fala quando se fala da Segunda Guerra. O primeiro é recrutamento militar. Será que todo alemão da época estava disposto a ir para uma frente de guerra para matar e morrer? Então o recrutamento militar era um problema na época, sim. Não só na formação do exército, mas para a reposição dos militares que ficavam feridos ou eram mortos durante as batalhas. Uma vez recrutados e encaminhados para o campo de batalha, não havia deserção? Será que muitas das pessoas que estavam lá combatendo não queriam fugir do horror da guerra? Então os desertores eram outro grande problema. Só que o problema da deserção vem associado a um outro problema sério que os alemães enfrentaram, que era o deslocamento de mais militares para tomar conta desses desertores, para evitar a deserção. Então esse era um outro problema enfrentado pelos alemães. Fardamento. Os exércitos alemães, que eram vários, eles, à medida que iam para frente, iam conquistando mais povos, eles iam se afastando do seu centro, ou seja, da Alemanha. E o exército precisava, assim, manter o fardamento dos seus militares. Ou vocês acham que o cara pega uma farda e vai usar durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos sem sequer lavar, sem sequer trocar? Essa farda não se rasga, não se desgasta. Então tinha todo um problema de manutenção e troca do fardamento. A roupa íntima dos soldados. Muitos soldados morreram por pragas de pulga e piolho, por falta de higiene. E as botas? As botas não se desgastavam quando andavam em frequente com a umidade, com água, com neve. Não precisavam ser repostas. Precisavam. Napoleão já dizia, na guerra são os sapatos que sempre fazem falta. Os sapatos facilitam as marchas e as marchas ganharão as batalhas. Do mesmo jeito que o exército alemão precisava manter fardamento, bota, eles precisavam manter os armamentos e munição para esses armamentos. Os tanques de guerra quebravam, os caminhões quebravam, os revólveres, as armas de guerra quebravam, os aviões quebravam, e se precisava de manutenção. E os que não quebravam, que estavam sempre em guerra, precisavam de reposição de armamento, precisavam de mais bala, de mais granada. Então isso tudo era uma dor de cabeça muito grande para os alemães. Claro, não só para os alemães, mas para qualquer povo em guerra. Nós estamos aqui nos referindo especificamente a alguns problemas de infraestrutura, de estratégia que o exército alemão sofreu e que foi um dos fatores que colaboraram para a sua derrota.
Alimentação e saúde dos militares. Um militar que tivesse uma dor de barriga, que tivesse uma febre, que tivesse uma diarreia, que tivesse um apendicite, como é que se ia fazer? Então havia a necessidade de um deslocamento muito grande de um apoio médico. E o apoio médico envolve enfermeira, envolve montagem de locais para colocar os feridos, os doentes. Então isso tudo demandava muita mão de obra de apoio para dar continuidade à frente de guerra. Reposição dos militares, morriam militares. Então eu precisava ter muito mais gente sendo treinada para que fosse colocada no lugar daqueles que eram abatidos, que eram feridos, que se tornavam impotentes, impossíveis de continuar lutando. Além da reposição, precisava treinar. Será que um soldado com treinamento de 5, 6 anos do Exército tinha a mesma condição de batalha de um que se treinou 1, 2, 3 meses? Se apenas se der um rifle, ó, vá lá e atire? Esse era outro problema enfrentado também pelos exércitos alemães. Aqui eu finalizo a primeira parte desse vídeo de ativos e passivos da Segunda Guerra.